Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu estava aqui lembrando, da dificuldade de sobreviver sem a mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos, um irmão com 5 e outro com 1 ano e 10 meses. Logo meu pai casou novamente e eu e meu irmão de 5 anos fomos morar com meu pai e o meu outro irmão com a minha tia, que acabou criando ele como se fosse esse filho dela, Graças a Deus. E eu lembro que nessa época eu queria muito, eu queria muito aprender a ler. Porque nessa etapa já, depois do falecimento da minha mãe, logo eu completei 7 anos e eu não fui para a escola, eu não ia para a escola. E no período antes do meu pai casar com a minha madrasta, que eu fiquei na casa da minha tia, as minhas primas iam para a escola. Só que iam escondida de mim, porque eu queria estudar. E eu não sei, era uma vontade tão louca, tão forte de aprender. Então eu sei que eu comecei, perguntava para ela como que fazia as letras, o que elas faziam lá, e elas explicavam para mim. Então eu comecei, elas escreviam no chão e eu comecei a repetir o que elas escreviam. Então o alfabeto eu aprendi escrevendo na areia, escrevendo no chão. Então depois que o meu pai casou, que eu fui morar lá com meu pai, eu queria ter as minhas coisas, tudo se baseava na vontade de querer ir para a escola. Então, no final das contas, eu fui para a escola e naquela época meu pai não tinha dinheiro, Meu pai, a gente era muito pobre mesmo. Então eu catava mamona, tinha muita mamona lá no meio do mato. Eu catava mamona e vendia para me comprar lápis, caderno e borracha. Eu lembro que eram umas borrachas ainda que encaixava no lápis, ficava como se fosse a cabeça do lápis, E às vezes eu comprava o chinelo também, e o meu chinelo durava muito naquela época, porque eu andava descalço com o chinelo na mão para não gastar o chinelo. E também, eu não sei como se chama hoje, mas eu creio que é a mesma coisa. Tinha agave lá. Eu montava a minha desfibradeira. É uma maquininha bem artesanal, bem rústica, para fazer a fibra, tirar a fibra do agave. E eu fazia aquilo lá, eu lembro que aquilo lá coçava, aquela água do agave coçava muito a pele, eu ficava com a pele irritada, mas estava lá, fazendo a minha fibra para poder vender. Quando não, eu pegava e as pessoas batiam feijão, sabe? Quando bate o feijão no lajeiro, ou no Paraná a gente chama terreirão, Eu ia rebater aquela palha para mim conseguir pegar algo de feijão e vender. E tudo isso em função, do meu lápis, do meu caderno, alguma roupinha que eu precisava, para poder ir para a escola. Eu gostava tanto de estudar que tinha um algodão dentro do mato. Era muito mato, muito espinho. Acho que é um espinho que chama unha de gato. E eu fui. E lá eram uns pés de algodão tão grande que eu subia no pé de algodão. E eu subi no pé de algodão e caí de lá. Fiz um talho na perna, na coxa, que durante muitos anos eu fiquei com aquela cicatriz na perna, Tudo isso para comprar o meu material escolar. Só que quando eu estava, acho que na 3ª série, a minha madrasta falou que estudar para quê, Só era para formar vagabundo só. Perdão. Então, meu pai me tirou da escola. Nossa, para minha tristeza, a maior tristeza da minha vida foi o meu pai ter me tirado da escola. Aí
Eu lembro que no ano seguinte, eu não sei o que é que eu fiz para convencer ele para me voltar para a escola. Aí eu voltei para a escola, mas não sei o que aconteceu, porque... Não, naquele ano eu terminei acho que era o 3º ano. Acho que eu devo ter reprovado no meio tempo aí, que eu não tô lembrando mais. Mas eu cheguei a fazer uma promessa para Deus. Falei, Senhor, e olha, eu era muito pequena, mas eu lembro disso. Se o Senhor me der meios para que eu termine o meu estudo, para que eu termine de estudar, eu volte para a escola, eu vou subir de joelho a escada da igreja de Solidão. Eu nunca fui em Solidão, não sei como que era Solidão, quer dizer, até hoje eu não fui em Solidão, né? Mas eu sei que lá tem uma escadaria grande para chegar até onde tem a Santa, né? Então eu fiz essa promessa quando criança. E eu fico com isso na cabeça, que eu tenho que pagar essa promessa. Porque graças a Deus eu terminei meus estudos com muito esforço. Eu fiz faculdade, eu fiz pós, né? Não acabei os estudos ainda, eu disse que acabei, mas na verdade não acabei, porque estudar você não acaba nunca, você não termina nunca. Mas para aquilo que a minha pequena cabeça falava na época, eu terminei, né? Eu consegui aquilo que eu imaginava, porque eu nem sei qual era o nível escolar que eu imaginava naquela época. Se era terminar até a 4ª série, que na época era a 4ª série, né? Então, mas agora eu fico aqui, né? Quando eu voltar para o Brasil, quando eu voltar para... que eu for no Nordeste, eu quero sim pagar essa promessa. Eu até me confessei com o padre a respeito disso, ele me liberou da promessa, né? De pagar a promessa. Falou, foi uma promessa que você não teve como pagar, né? Você era criança e tudo, mas sabe quando você fica... O padre te deu uma absorção, mas você não se dá absorção, você sabe que você tem que pagar. E um dia eu pretendo ir lá em Solidão, acho que fica no Pernambuco, né? E eu quero ir pagar a minha promessa, né? E dar graças e graças, quer dizer, já dou graças e graças a Deus pela oportunidade de ter estudado. Aí outra coisa que eu esqueci de falar no começo, tudo que eu achava eu vendia, até osso de vaca, osso de gado que eu encontrava morto, eu e meu irmão, quando chegava lá no meio do mato, que tinha aqueles ossos, já estava branquinho, branquinho. A gente pegava aqueles ossos, colocava no saco e vendia. Então a minha vida de reciclagem já veio bem... Já reciclava quando ninguém falava de reciclagem, porque tudo que eu achava que dava para vender, eu estava vendendo, né? Para custear, né? Os meus lápis, cadernos, né? E a bolsa, nunca tive a oportunidade de comprar uma bolsa, comprei uma vez só. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou gravar outro vídeo falando do que aconteceu, né, enquanto eu estava na escola, ainda nessa 3ª série. Um episódio que marcou a minha vida.